Olá a todos. Com a abertura das creches, dos jardins, das escolas, os nossos bebés e as nossas crianças já andam todos com o nariz entupido, com tosse, e isto começa a criar alguma ansiedade às mães e aos pais que ficam com dúvidas sobre o que fazer e, acima de tudo, se vale a pena ir a uma consulta médica, ao centro de saúde ou à urgência de um hospital. E é precisamente esse o tema que eu gostava de esclarecer hoje. Em primeiro lugar, eu diria que, na esmagadora maioria das vezes, se o seu filho tem só o nariz entupido e tosse, não precisa de ir ao médico. E não precisa de ir ao médico se fizer aquilo que eu lhe vou explicar exatamente a seguir. O primeiro conselho é lavar muito bem o nariz. Pode ser com soro, pode ser com água de mar, pode ser com as seringas. Vamos tentando aumentar, digamos assim, a intensidade da lavagem à medida que a situação assim o exige. E tenho vídeos e posts sobre este assunto que pode procurar aqui na página. Para além disso, apesar de não estar recomendado, e friso isto, apesar de não estar recomendado oficialmente, há algumas situações pontuais em que pode ser interessante dar um antihistamínico para diminuir a produção das secreções a nível do nariz. Volto a dizer, não está recomendado, mas pode sempre consultar o seu médico para tentar perceber se isso faz sentido em alguma situação particular ou não. E o mesmo para os descongestionantes nasais, também tem a sua utilidade, apesar de não ter uma recomendação formal, tem a sua utilidade e em situações selecionadas faz sentido utilizar e aí pode questionar o seu médico quando deve utilizar os descongestionantes. Posto isto, vamos então explicar qual é a minoria de casos que justificam uma observação médica. E eu diria que é fácil resumir. Se o estado da criança não for bom, se a criança não estiver bem, se estiver muito irritada, como ao estado geral, tem de ser observada. Se esta obstrução nasal não passar com as medidas e estiver a interferir muito na alimentação da criança, e o muito é a criança comer menos de metade do que come habitualmente, ela também deve ser observada. E depois, se houver sinais de dificuldade respiratória, também tenho vídeos sobre este assunto, uma respiração muito acelerada, com esforço respiratório que se manifesta na abertura do nariz, na pele entre as costelas, a ir para dentro e para fora, ou então acima das clavículas e abaixo das costelas. Portanto, com estes sinais de dificuldade respiratória, a criança também deve ser vista. A presença destes sinais de alarme acontece apenas numa minoria de casos e em todos os outros em que eles não estão presentes, tente gerir a sua ansiedade, nem sempre é fácil, principalmente as primeiras vezes que o seu filho adoecer, mas tome as medidas que eu aconselhei atrás e evite a ir a um serviço de urgência porque arrisca-se a apanhar lá alguma infecção diferente da que a motivou a ir.